Nossa, que gostoso. É bom também porque o Brasil ganhou. Primeiro tempo eu dormi o tempo inteiro. Deitei no sofá, fiquei dormindo, só abri o olho assim para certos lances, assim, voltava a dormir. Agora no segundo não, o segundo foi mais Tá motivante. cansada. É, no primeiro acho que não teve nada de interessante, né? É só no segundo mesmo que foi mais. Temos apresentações hoje? Professor, até que dia que vai nosso curso? Nós temos depois desse mais dois, mais 3 encontros. Mais 3, né? É que o Isso. meu está faltando ainda, que eu tô. Os alunos estão apresentando, né, o trabalho da classificação dos jogos. Daí eu queria colocar pelo menos um de cada jogos, Uhum. entendeu? Daí tá faltando os jogos de salão. Eu, se for possível, gostaria de apresentar hoje. Tá, vamos fazer a apresentação então hoje, Michael. Você me mandou por WhatsApp, né? Na verdade, eu mandei, eu É, já enviei lá já no. postou a atividade, Já né? postei a atividade, Na aham. realidade, já postou. Eu fiz aquilo que o senhor falou, daí eu coloquei tipo SED, né? Daí eu Isso, queria que você desse uma olhada quando termina a implementação, daí pede para compartilhar, né? isso, Daí eu aham, salvei na SED, quer dizer que daí o senhor pode ver, é isso? isso. Qualquer pessoa com e-mail, né, @escola pode ver daí, Então tá. tá? Andresa, então fica pra semana que vem daí, né, no início do planejamento 4. E vamos lá. Vamos não Prof, tentar não deixar muita gente pra última reunião. prof, eu assisti a reunião e daí o senhor falou que tinha colocado no WhatsApp como que a gente iria apresentar. Eu não tô no WhatsApp. Daí, como que eu faço? Então, pra semana que você quer apresentar quando? Não, é que daí eu não sei as datas que tem ali, quantos o professor colocou. Deixa eu ver. Eu acho que ninguém preencheu mesmo lá no Whats, né? Pelo que eu vi, ó, a minha lista tá em branco lá. Ninguém preencheu. Só teve uma apresentação, acho que semana passada, que foi da professora Liliane, né? Mas ela é da turma da manhã ainda. Acho que dessa turma da noite ninguém apresentou ainda. Quer ver? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu não estou no grupo do WhatsApp, professor, por isso que eu não coloquei nada Tá. também. Alex, Ana Michele, Ana Paula, professor André. Não lembro, mas acho que não. Cristiano, Daniela, Elisete, Michael. Eu acho que ninguém desse grupo apresentou ainda. Então, o Michael vai ser o primeiro dessa turma da noite a apresentar hoje. Aí, para a semana que vem, eu posso deixar apresentar até 3 pessoas, tá? Até 3 professores. Para a semana que vem, então, já tem a Andresa. Aí, e agora eu tô pensando aqui, para a semana que vem eu vou conseguir deixar 2 só. Vou explicar para vocês. Que semana que vem a gente vai trabalhar o planejamento quadro Se Liga. E como as atividades têm que ser entregues até o dia 2 de dezembro, esse último planejamento ele vai ser diferente. A primeira reunião já vai ser a reunião em que vocês se reúnem para fazer um plano de ação sobre o planejamento. Então, o Se Liga inverteu, já vai ser nessa primeira reunião. Então, eu tenho que deixar um tempo nessa reunião para vocês se reunirem. Então, eu vou deixar a Andresa e mais um professor apresentar semana que vem, tá? Andresa e mais um só. Daí, para a semana, então 24, para a semana que é do dia 8, que nossa reunião é dia 8, aí eu consigo colocar mais 3. E daí fechamos com o restante daí na última semana do dia 15. Tudo bem? Então, ó, nós teremos a reunião dia 1º, a primeira reunião do planejamento 4, aí teremos reunião dia 8, fechamos o planejamento 4, e a última reunião dia 15, que a gente fecha com o compartilhamento devolutivo. Tranquilo, gente? Vamos lá, então, hoje nós vamos fechar aqui,
né, o planejamento. Nós vamos fechar o planejamento 3 hoje, né? E com a apresentação do Michael, daqui a pouco eu passo a palavra então para você, tá, Michael? Então, esse planejamento 3, né? Haja vista o feriado, nós tivemos ele numa semana e agora estamos terminando em outra semana. Por isso ele que está com a data só dessa semana, começou dia 21 e acaba ali dia 25. E a gente vai retomar algumas coisas. Então, nós já estamos aqui, ó, gente. Nós estamos fechando o planejamento 3. Lembrando, mais uma vez, nós estamos trabalhando as práticas corporais de aventura dentro da metodologia da cultura maker. E conforme eu falei, então na reunião do dia 1º e do dia 8, nós vamos fechar o planejamento 4. E aí nós fechamos todos o planejamento. Na semana que vem, né, até sexta-feira da semana que vem, é o último dia, é o último prazo para as atividades serem entregues lá no Class, né? Dia 2 de dezembro. Não esqueçam isso. Então, lembrando aqui, né, para postar a atividade ali, a gente entra aqui no Class. Deixa eu ver se já está aparecendo. Entra na aba Atividades. Coloca lá, né? O Michael já entregou, ó, plano de ação. Coloca ali no lugar do plano de ação. É só entrar nesse formulário. Vai ter um link com 2 perguntas. Uma é colocar teu nome e a outra é colocar o link da sua atividade. Mesma coisa vocês vão fazer aqui com o relato de implementação. Aqui já tem 2 que entregaram. O Michael e a Vilma também já entregaram aqui. Tá? Então, mesma coisa. Então, entra na atividade, tem um formulário ali, né? Professor, Oi. eu só entreguei um. Só entregou o relato de implementação, Isso. Aí, O ó, plano de... o plano de ação Tem que não, pôr os 2, né, professor? tem que colocar os 2, Tá. tá? Aí, ó, você entra também no relato de implementação, no formulário, vai ser a mesma coisa. Vai pedir lá teu nome e para você colocar o link do teu relato de implementação. Lembrem sempre de deixar o documento, o link, ou público ou CED, para que eu consiga abrir com o e-mail @escola. Se não tiver, se ele tiver restrito, aí é só você que consegue abrir, eu vou ter que abrir a atividade, devolver para você fazer as alterações daí para mim, tá? Daí nós fechamos, como eu falei, o planejamento 4 em 2 reuniões, a do dia 1º e do dia 8. E lembrando que essa primeira reunião do Se Liga, então vai bater. Hoje vocês serão subdivididos e na semana que vem, de novo, vocês vão ter as subdivisões para fazer o plano de ação desse tema do planejamento, tá? Indo adiante aqui, então nós vamos fazer um acolhimento 10 minutos hoje, relembrar a experiência, né, o que a gente trabalhou lá com o Arco de Maguerês e também a experiência da última reunião. Do ampliando os conceitos, nós vamos, né, aprender mais uma estratégia, uma técnica aqui dentro dessa estratégia de gestão de avaliação também, para vocês avaliarem dentro dessa perspectiva da cultura maker. Aí vocês vão ter um momentinho para vocês planejarem, né, fazer o plano de ação e vamos fechar com o para concluir ali em 5 minutos. Antes então do acolhimento, eu tenho aqui, né, apresentar então, o Michael vai apresentar então um relato de implementação. Mas antes um pouquinho do Michael apresentar, alguém trabalhou, né, fora a implementação, trabalhou no seu dia a dia, assim, a aprendizagem colaborativa ou xadrez com os seus estudantes? Não trabalhou para fazer a implementação. Trabalhou essas aulas que nós passamos aí? Alguém trabalhou ou não? Não? Tranquilo. Eu trabalhei com fundamental, professor. Trabalhou aprendizagem colaborativa? Como que você fez, com professora? fundamental. Como que você fez? Como que foi a atividade? Foi assim, eu fiz um aquecimento com eles, que a quadra tem 3 cores, tem verde, azul e laranja.
Daí eu disse para eles assim, que o verde seria, o azul seria água, o verde seria mata e o laranja seria o fogo, né? E conforme eu falava, eles tinham que correr para a cor, de acordo com o que eu falava. Daí quem errava ia saindo. Foi tipo um aquecimento. E depois eu dividi em 2 grupos iguais e coloquei eles. Primeiro eu reuni em grande círculo, perguntei se eles sabiam jogar pô, aquele que é tesoura, pedra, agulha e papel, né? Daí todos sabiam. Daí tinha uns que não sabia. O que a agulha faz? Para quem que a agulha perde? Daí eles se ajudavam. Ah, isso. Daí eu deixei eles conversando. Eles conversaram bastante. Todo mundo entendeu. Daí foi dividido em 2 grupos. Ficaram um em cada ponta na diagonal da quadra. Meia quadra só, tá? Na diagonal da quadra. Daí eu limitei o percurso que eles tinham que fazer numa linha do voleibol. Cada um, os primeiros saíam. Quando eles se encontravam, eles jogavam pô. Quem ganhava, seguia. Quem perdia, voltava para a sua fila. E imediatamente, quando aquele voltava para a sua fila, o outro automaticamente saía correndo, né? E quem vencia, conseguia chegar lá na ponta, a equipe dele marcava um ponto, e assim sucessivamente. E eles gostavam muito, porque daí tinha uns que queriam pular fila, daí eles iam falar, professor, ele pode pular fila? Daí eu jogava para eles, ele pode? Não. Por quê? Ah, mas o da frente deixou. Mas e os de trás deixaram? Né? Daí eles questionaram, sabe? Não, não pode, tem que voltar. Se você não for, todo mundo vai voltar atrás de novo. Foi assim, eu achei legal, gostei. Obrigado, prof. Michael. Então, eu na verdade trabalhei o xadrez, até na implementação, eu utilizei o xadrez porque eu percebi que as turmas do ensino médio lá eram poucos os alunos que sabiam jogar xadrez. Eu no meu tempo da escola, então nós tínhamos 2 aulas de educação física para a gente ir para a quadra e uma sempre foi de jogos e atividades, a gente sempre fazia o xadrez, né? Então acho que uma turma de ensino médio não saber jogar xadrez bem, né? Enfim. E lá na escola tem mais de 30 tabuleiros de xadrez completo, com peças e tudo. Então, assim, aí o que eu comecei a trabalhar o xadrez a partir disso, justamente pelo fato deles não terem tido essa vivência, né? Então, tanto na minha turma de implementação, como nas outras turmas, eu também introduzi o xadrez. Primeiro, 2 primeiros, um terceiro e o segundo ano que eu usei para fazer meu plano de aula. E então, eu fiz a partir desse princípio, né, dos alunos que sabiam, estando colaborando com os alunos que não sabiam. Toda a questão primeiro a questão da aula teórica, né, ensinando o xadrez, a história, trabalhando a história do xadrez, desenvolvendo a atividade, o movimento das peças, né, o formato de captura, né, e aí a gente foi para a prática. Claro que daí eu trabalhei com mais aulas, né, com mais tempo. Mas, assim, eu percebi que muitos não sabiam jogar, não tinham tido convivência. E hoje, enquanto eu estou passando aula prática na quadra, não tem como você, muitas vezes, a atividade que você faz, não tem como colocar todos para praticar ao mesmo tempo. Então, alguns estão ali praticando alguma modalidade, alguma atividade, e os outros estão do lado ali praticando xadrez, né? Então, eu estou introduzindo isso aí devagarzinho para eles terem, mesmo sendo final de ano, para ver se consegue deixar todo mundo ao menos sabendo jogar até o final de dezembro. Ok, prof. Obrigado aí pelas experiências, né, professora Vilma, professor Michael. Michael, então, na apresentação. Eu vou falar pro Michael, gente, mas já para todo mundo já quando for apresentar. Então, ó, 5 minutos, no máximo 6 de apresentação. Quando você for passar foto ou vídeo, procure não ficar passando sem falar nada. Então aproveite o momento que você está passando a foto ou vídeo e já vá falando para a gente não perder esse tempo. E o que eu quero da apresentação, né? A sua experiência. Não fique a aula inteira explicando o teu planejamento, entende? O planejamento vocês podem passar para qualquer professor pode ver.
né, o que vocês fizeram, como que a aula foi desenvolvida lá nas minúcias. Eu quero que vocês contem, vocês relatem mesmo a experiência. Então, qual que é a importância desse grupo aqui para essa tua implementação? Por que que você escolheu a metodologia? Né? Se você acha fácil, se você gostou disso, daquilo. A turma, por que que você escolheu a turma? Porque é a menos bagunceira, é a que mais participa, né? Aí, qual que era teu objetivo usando essa metodologia? E o que que foi avaliado? Como que foi essa avaliação, assim, na questão da aprendizagem dos alunos? Então, eu quero que você passe ali, né, os pontos positivos, os pontos de atenção. Por exemplo, se você... Geralmente a gente faz uma implementação para uma turma, as outras pedem também, né? Então, se você fosse aplicar essa mesma implementação com outra turma, que adaptações você faria? O que que você repensaria para melhor ou, né, uma coisa que não deu certo na sua implementação? Então, é essa experiência que você teve que eu quero que você passe para os professores, né? Essas dicas, assim, desse teu trabalho, dessa tua implementação. Michael, hora que der 5 minutos, eu levanto a mãozinha da Meet, tá? Que você daí tem mais 1 minuto para você finalizar, fazer o fecho da sua apresentação. Tá com ela na ponta da agulha? Eu vou já aproveitar que tá todo mundo de câmera aberta, eu já vou fazer a foto de hoje, tá? Vamos lá? 2, 3 e... Achei legal aí o Thiago também, de camiseta da... O Thiago, a Andresa, né? Com a camiseta aí do Brasil. A professora Cristiane tá com a camiseta da Sérvia. Vermelha lá, ó. Vamos lá, mais uma. 2, 3 e... Foi? Aí, obrigado. Michael tá aí com a palavra. Beleza, então. Vou começar aqui compartilhando a minha tela aqui. Beleza? Tá ok, professor? Tá certo? Tá. Ô, Michael, se você colocar uma guia na apresentação, ela fica bem melhor. Deixa eu ver. Na hora de você apresentar. Aqui você colocou uma janela, né? Eu coloquei tela inteira aqui, então Isso. deixa eu mudar aqui. Uma guia. Isso. Que a tela inteira, qualquer tela que você passar, ela vai aparecer para nós. Ah, sim. Essa uma guia, ela vai parar na guia que você está compartilhando só. Deu certo agora? Deu certo agora. Beleza, então. Então, assim. Colégio Estadual do José Fritzen, né, dentre eles do Oeste, foi o colégio que eu usei. O colégio urbano, então, são quatro turmas do ensino médio, as que eu trabalho, no período matutino, e mais 4 turmas do ensino fundamental. Então, no período da tarde, só tem o fundamental, que são mais 4 turmas. A série que eu trabalhei foi o 2º ano do ensino médio, né? O objetivo era relatar os resultados obtidos na implementação do plano de ação das aulas de xadrez. Na verdade, o objetivo, então, como eu já havia identificado que os alunos tinham dificuldade ou que não sabiam, não conheciam, não tinham o domínio do xadrez, então eu optei por esse conteúdo, né? Então, o meu objetivo era chegar a um ponto que, ao menos, eles tivessem o domínio das peças e já começassem ao jogo, né? Mesmo que com algumas dúvidas, mas já tivessem uma introdução no jogo, né? Então, conhecendo o contexto histórico, o tabuleiro, as peças, compreendendo o jogo e, através das aulas práticas e teórica, o jogo propriamente dito, utilizando a metodologia ativa de aprendizagem aos pares. Então, é a aprendizagem onde aquele aluno que tem um maior conhecimento vai estar em contato com o aluno que não tem o domínio do jogo ou da atividade, né? Então, um transfere o conhecimento para o outro, né? Então, essa era a minha metodologia ativa
Aí, então, assim, a aula iniciando com a base naquilo que os alunos já conheciam, o domínio dele. Então, eu já fiz o levantamento, já tinha feito o levantamento sobre os alunos que tinham algum conhecimento sobre o xadrez, né? E em cima disso que eu comecei a trabalhar. Então, eu peguei as aulas do slide, os slides do RCO, né? E apliquei as aulas. E aí, logo após essa parte teórica, a gente então reuniu esses alunos e fez em duplas, sempre procurando o aluno que tinha maior conhecimento para que ele pudesse estar colaborando e ajudando o aluno que não tinha o domínio, né, do jogo. Tá? Então, ali o professor sempre supervisionando, no caso, sempre dando o apoio e instruindo a turma. E assim, deu para perceber, essa turma é uma turma grande, são 38 alunos, né? Então deu para perceber assim, que muitos não tinham esse conhecimento, então foi meio complicado de trabalhar, porque você tinha que estar rodando o tempo todo na sala. Não eram todos os alunos ali que estavam, um que sabia e outro que não sabia, né? Teve algumas situações que tinham 2 alunos ali que não tinham o conhecimento do jogo. Então, assim, é trabalhoso, você, por ser uma turma grande, você tem que estar rodando muito. Mas acho que fluiu legal, foi uma aula boa, né? Consegui colocar em prática aquilo que eu queria. E é claro que com 3 aulas a gente não consegue fazer com que eles saibam todas as regras, todas as movimentações, porque o xadrez é um jogo bem complexo, né? Ele demanda algum tempo. Então, aqui tem umas fotinhas, né? Da parte teórica, a minha implementação da parte teórica do RCO, né? A parte do slide. Os alunos pedi para que os alunos tirassem fotos, né? Eu também usei dentro do RCO, dentro do Educatron, um aplicativo para simular os movimentos das peças, né? Por exemplo, o movimento do cavalo em L. O cavalo é a única peça que salta por cima dos outras, né? Então, assim, para mostrar na prática como isso funciona. Então, eu consegui um aplicativo e consegui demonstrar que aparece aqui, demonstrar o movimento de cada peça, né? Então, eles puderam vivenciar aqui na teoria o movimento de cada peça, e isso já facilitou muito na questão da memorização e o entendimento do jogo, né? É uma turma muito atenciosa, então, assim, nesse ponto é bem tranquilo trabalhar com eles. Apesar de ser uma turma grande, é uma turma muito boa de trabalhar, então consegui fluir bem. E aqui já tem algumas fotos da implementação prática, né? Aí o jogo propriamente dito, onde eles já estavam praticando a atividade. Então, assim, o objetivo foi, de certa forma, alcançado. Claro que, como eu disse, o xadrez é um jogo que demanda mais tempo, são muitas regras, enfim. Mas eu acredito que o objetivo geral foi alcançado, foi uma introdução bem legal. E agora, no decorrer das aulas, a gente continua praticando. A gente, como eu falei, por ser uma turma grande, nem sempre a atividade que eu proponho na quadra dá para todos estarem participando. Então, esses, para não ficarem ociosos, praticam xadrez. E aí eu faço um revezamento para que eles consigam dar continuidade naquilo que eles aprenderam, né? Então, os resultados alcançados, os alunos dominaram os movimentos básicos do jogo. Então, todos conseguiram ter uma noção básica dos movimentos e aprenderam a disposição das peças, né? Conseguindo desenvolver o jogo. Então, assim, o resultado que eu obtive foi bom, né? Eles conseguiram ter a base, ao menos, do jogo, e agora é só continuar praticando. Essa questão da aprendizagem aos pares, aí eu acho que é uma metodologia ativa muito bacana. Ela proporciona uma coisa o professor está explicando e outra coisa é eles estarem com um colega, né? Então eles falam na mesma linguagem. Eu acho que flui bem legal. É uma coisa que proporciona um resultado muito bom. E seria mais ou menos isso. Então a reflexão final aqui
o trabalho se desenvolveu bem, muitos alunos não dominavam o jogo, tinham muita dificuldade em relação à movimentação das peças e a forma de captura, tendo em vista a falta da vivência da prática do xadrez nos anos anteriores, né? Então esse foi o ponto final, né? Professor Aquilo que eu pude Michael, observar. eu só queria Sim? que o professor falasse um pouquinho do grupo de estudos aqui na sua implementação. Sim. Em relação ao grupo de estudos, na parte da implementação, a gente tinha comentado sobre o assunto da aprendizagem aos pares, né? A gente já tinha comentado sobre essa metodologia ativa e justamente sobre o jogo do xadrez, sobre esse trabalho, o jogo de xadrez como prática cooperativa, né? Então, em cima disso, que eu tive a ideia de estar trabalhando com o conteúdo e essa questão da metodologia ativa de aprendizagem aos pares, eu não tinha parado para pensar, não tinha analisado ainda, não tinha visto, e dentro do grupo de estudos, né, que eu tive esse conhecimento. Foi aí que eu aprendi ou ouvi falar dessa metodologia, e por isso que eu acabei utilizando ela no meu relatório, na minha implementação, no meu plano de aula, né. Então, o grupo de formadores eu acho que vem acrescentar muito. Como eu falei, é o meu primeiro ano de trabalho como professor, então essa parte das tecnologias e essa parte da metodologia ativa é tudo muito novo para mim. Aonde eu estou vendo isso é no grupo de estudos, né? É aí que eu estou vivenciando com a experiência dos outros professores, tendo esse contato, né? Muitas das atividades que a gente comentou, mesmo dentro do grupo de estudos, como foi comentado aquele dia do Pac-Man, né, naquela brincadeira, eu não tinha pensado nisso, não tinha conhecimento. Passei com os meus alunos, foi assim, bem diferente, né? Eles também não tinham tido esse contato, então eu acho que o grupo de estudos agrega muito nesse ponto, né? A troca das experiências, né? Acho que esse é o ponto fundamental, né? A troca de experiências, o relato, né? De como acontecem as aulas, as dificuldades. Eu acho que cada professor enfrenta uma realidade. Então, como eu disse, a minha realidade no colégio aqui, nós temos vários materiais, a gente consegue trabalhar legal, mas essas atividades diferenciadas, então, assim, é novo para mim, a questão da metodologia ativa, e eu tenho tido resultados muito bons com essas experiências que a gente tem no grupo de estudos, né? Acho que mais ou menos por aí. Isso, obrigado, professor Michael. Eu gostaria que os professores, né, quisessem, isso, Cristiane, usassem o chat aí, né, para cumprimentar o professor Michael. Professor Michael, se dentro do teu relato que você entregou como atividade, ele não tiver nenhum slide comentando sobre as experiências do grupo de estudos, ele é um dos critérios, tá? Então ele tem que ter. Não precisa ir lá mudar a atividade, nada. É só deixa aquele link lá, entra na tua atividade, só me avisa quando eu for corrigir, né? Para você acrescentar isso lá, porque isso é um dos critérios e ele vale 10 pontos. Entende? Só para você não ser prejudicado na nota do teu trabalho lá. Tranquilo? Sim, Mas ok. pode acrescentar lá, é só me avisar, não precisa mudar link, nada. Pelo mesmo link que eu consigo entrar. Os profs, então, quiser comentar, pedir o trabalho, professor Michael, né, para vocês analisarem, ter uma cópia para vocês, ou do plano de ação, pede para ele no chat aqui, só porque a gente não tem tempo hoje, né? Mas queria agradecer ao professor Michael aí pela apresentação. Próxima reunião, já estamos com a Andresa e de volta a repetir, nós vamos ter mais um professor para apresentar também. Tranquilo? Mais um professor para apresentar semana que vem. Nós estamos em 6 hoje. Eu senti falta do professor Alex, né? O professor André participou comigo na terça-feira. Ele teve um problema hoje. A gente tá então 8, né? Mas o professor Alex. Professor, Oi. eu acho que o professor Alex disse que ele ia para um curso, não é isso? Ah, é verdade. Obrigado, professora Vilma. Ele falou que ia para um curso, né? Da Exatamente. robótica. Exatamente. Obrigado, professora Vilma. Obrigado. Ele avisou mesmo que não ia conseguir entrar. Mas isso aí, então... Ah, pessoal, então, que eu lembrei aqui agora, enquanto o Michael estava apresentando,
Eu até postei no grupo, né? Saiu uma mensagem para vocês, quem fez jornada 1 e 2, para dar uma olhada lá no dia a dia, né? No portal dia a dia, para ver se já saiu o seu certificado. Porque, certo, Cristiano, você fez, saiu, tá tudo certinho? Caso não tenha saído, vocês me comunicam, né? Eu vou comunicar a tutora. Então, Eu fiz um, mas eu fiz com outro professor, eu não olhei lá. É lá no dia a dia que vê isso, professor? isso. Lá no dia a dia, da mesma forma, né, que vocês olhavam. Eu acho que eu deixei no grupo esses dias o link. Não lembro, eu acho que eu deixei, né, o link para vocês. Então, ó, entra lá no site dia a dia, consultas, ó, ladinho esquerdo, formação continuada. Aí você vai entrar em certificados ou cursos, né? Se abrindo ali certificado ou cursos, ele tem que aparecer esses cursos que vocês fizeram. Tranquilo? Obrigada, E professor. vocês viram lá a nota, né? É critério de desempate lá nas aulas extraordinárias. Isso aí. Então, voltando aqui. Ah, é? Vai ser isso? É o que diz a resolução lá, né? Alguém já leu? Já tinha visto? Você já tinha visto, Cristiane? Ainda bem que eu apresentei, eu não ia apresentar na Ó, a jornada 1. Cristiane já tinha visto a... Nossa, eu apresentei assim numa correria, ainda bem que eu apresentei. Viu? Tá faceira aí agora com... Prof, eu Oi. não estava na aula passada, né? Porque eu estava sem internet. Mas eu fiz o meu skatinho, tá? Olha que bonito. Tá bonitinho aqui, tá bom? Olha que... E alguém fez com os alunos... Bom, já vai chegar essa parte aqui. Vou É que fazer... eu lembro não que o vou- Mike tinha mostrado, porque eu assisti o vídeo. Lá, viu? Deixa eu apresentar aqui. Então vamos lá para o nosso acolhimento. O acolhimento hoje, ele está aqui bem simples. Nós temos como acolhimento duas imagens. E o acolhimento hoje ele vai se referir especialmente para a escalada, né? A pergunta ali é se alguém já fez, né, na sua escola algum muro de escalada, tipo igual esse que estão aparecendo ali, ou a escalada horizontal, a vertical, né? Se fez de material improvisado, se usou cultura maker, os próprios alunos fizeram, os próprios alunos montaram com o que tinha na escola. Alguém já trabalhou práticas corporais de aventura, mais voltada para a escalada na escola? Ou a horizontal ou a vertical? Alguém já pensou, eu podia fazer uma parede aqui, mas vai ser muito difícil, vai me dar trabalho, e daí abortou a missão? Eu já pensei, só que eu fiquei com medo da segurança. Exatamente isso que tem, Daí né? fugiu, daí já fez puff, sabe assim da mente? Eu e o professor que eu trabalho junto, nós somos em 2 professores na escola. Nós conversamos, tem uma parede lá legal, sabe? Mas nós ficamos com medo da segurança. Isso tem que cuidar bastante, né? Especialmente nas práticas corporais e na escalada também. Mas tranquilo então. É na hora de vocês pensarem um pouquinho aí, né, agora sobre essa prática aí. Relembrando a nossa experiência, lembra que eu passei um documento para vocês preencherem? Que vocês preencheram e tinha basicamente 3 perguntas. Logo depois que nós analisamos as aulas, a aula do skate e a aula da parede de escalada, lembra que eram 2 aulas? Então vocês, a gente conversou então sobre essa abordagem da cultura maker, da metodologia da cultura maker. Gente, eu tô derretendo aqui, vocês não têm noção, tá muito calor. Muito calor mesmo. E essa camiseta aqui, não sei, parece que ela abafa, dá mais calor ainda. Mas como eu postei uma foto, a Andresa viu, postei uma foto de manhã, eu falei, hoje eu vou trabalhar assim. Aí eu até pensei em tirar essa camiseta para agora à noite, mas eu falei, não, já postei lá que eu ia fazer a aula assim. Então vocês responderam, o que a gente quer que o estudante aprenda nas aulas de educação física, né? Com as práticas corporais. Aí na questão 2 era,
como nós vamos organizar essas atividades, então, em quantas aulas, né? A 3 era que preparação os estudantes precisam realizar antes dessas atividades. Eu lembro que eu comentei assim, ó, não tem como eu chegar e falar, gente, hoje eu trabalho cultura make e vou montar um skate, né? Eu tenho que ter uma preparação. Eles têm que saber o que é um skate, as partes do skate, para daí eu introduzir esse conteúdo para eles. Então, que conhecimentos prévios que são importantes para eu selecionar para os meus alunos? E vocês responderam, né? As respostas de vocês estão lá, ó, no mural do nosso class, né? Do dia 10 de novembro, que foi a última aula que nós tivemos sobre o skate ali, né? Dentre ali as pessoas que responderam, eu acho que eu tirei aquele documento. Meu Deus, gente, eu deletei esses documentos. Alguém consegue acessar? Deixa eu ver se eu consigo acessar. Não vou conseguir acessar aquele documento lá. Meu Deus, aconteceu só com vocês. Deixa eu ver. Tá no mural? Tá no mural, aham. Deixa eu ver se eu postei lá no grupo. Porque eu acho que eu postei no grupo. Postei no grupo, sim. Então, olha aqui. Agora eu vou ter que... Deixa eu só mudar aqui o meu estilo de apresentação para eu mostrar lá a minha tela do WhatsApp para vocês. Estão vendo, né? Então, né, a gente tinha ali... Vocês estão vendo, pessoal? Eu não estou vendo vocês agora, porque quando eu apresento o WhatsApp, eu tenho que apresentar a tela inteira. Isso, obrigado. Tá visível. Obrigado, prof. Então, ó, professor Alex, né, que estava lá, na 1 ele colocou, então, né, o que a gente quer que o estudante aprenda? Então, conhecer a história da modalidade do skate. A Andresa colocou, aprender, vivenciar, a compreender as práticas corporais, que o estudante tenha uma aprendizagem significativa, referente a esse objeto de conhecimento. Nós tivemos a Cláudia, que colocou que o objetivo é que o aluno conheça determinada prática, né, então, o conceito, falar sobre as questões ambientais. A Cristiane, confeccionar e vivenciar a prática. O Cristiano, aprender a real importância do corpo. E por ali nós fomos, né? Douglas, desenvolver na prática as aulas propostas das práticas corporais de aventura. Michael, vivenciar as práticas trabalhando com o desenvolvimento do próprio material, desenvolvendo as habilidades na prática. Aí nós temos ali toda a questão 2, né? Então, o que é preciso? Quantas aulas a gente vai utilizar? Ali fala da questão 2. Eu vou voltar a postar essas atividades lá para vocês. Mas caso vocês não tenham nessa atividade lá, ela está no grupo. Lá no material do grupo que nós temos lá. Deixa eu só aqui voltar para minha apresentação e voltar para normal, né? Mas, então, a gente relembrou aqui tudo que vocês escreveram. Inclusive hoje, quando vocês se dividirem, né? Hoje eu vou dividir 3-3 para montar o plano de ação de hoje. Então, utilizando o Cultura Maker dentro das práticas de aventura, se vocês quiserem retomar tudo aquilo que vocês colocaram, né? Como... o que a gente quer aprender quando a gente... O que o aluno quer que o aluno aprenda quando a gente trabalha as práticas corporais na educação física, né? Como que a gente vai organizar e que preparação os estudantes têm que ter antes de passar essas atividades, ou seja, que conhecimentos prévios são importantes para eles. Vocês lembraram dessas atividades ou não? Lembraram dessas atividades? Aí... Como ampliando os nossos conceitos aqui, você já trabalhou com a Cultura Maker nas suas aulas? Não propriamente dita voltado com a práticas corporais de aventura. Você já trabalhou alguma vez com outro tipo, com outro conteúdo dentro da Cultura Maker? Não? Ninguém trabalhou nessa confecção de materiais?
Uma vez nós trabalhamos, dobradura entra, professor? Dobradura entra. Então, uma vez eu trabalhei junto com uma professora de arte, nós trabalhamos dobradura. Mas ela foi tipo uma oficina numa feira de cultura e ciências, tecnologia. Daí nós montamos para fazer o trabalho com os alunos. Foi dentro da oficina, então, né? Não foi nada muito relacionado com a educação física mesmo, né? Não. Foi numa oficina para todos os alunos da escola. Eu sei que a Andresa já trabalhou o jogo da onça. Não? Foi jogo de... Pode falar, Não, Andresa. jogo da onça ainda não. Na verdade, eu já trabalhei com cultura maker, com outros jogos de tabuleiro, onde a gente confecciona os tabuleiros, né? Então, direto. E aquela Olimpíada indígena lá, foi tudo cultura maker. Não foi eles que fizeram, que pegaram os troncos. Fale um pouquinho aí pro povo. O povo tá curioso para saber. Eu já vi nos status, eu fico babando com aquelas aulas lá, gente. Olha, cada aula que a Andresa dá naquela escola é uma implementação. Eu creio que deve ter dado um trabalhão. Mas fale um mas foi pouquinho bem das atividades lá. Muito bacana, na verdade, porque a gente sempre trabalha a cultura indígena e africana, mas fica mais na teoria, né? Então, esse ano a gente resolveu colocar em prática tudo isso. Então, a gente trouxe fizemos uma gincana, né? A gente dividiu a escola toda em 4 equipes, 2 africanas e 2 indígenas. A gente deu o nome dos povos para eles. Um era Berberes, Bantus, Yanomami e Valinauá, que eram as que foram escolhidas para serem representadas. Aí eles tinham que apresentar um teatro contando da cultura desse povo, eles tinham que apresentar uma dança típica do povo deles, eles tinham que fazer um mascote, né, que daí era o peixe, a baiome, o sapo e o camelo, que cada povo tinha o seu. Então, assim, surgiram trabalhos muito bons. E daí a parte prática, esportiva, foi atividades indígenas e africanas que tem nos jogos, né, indígenas, que eu peguei na internet faz tempo já, que eu tenho estudado isso, onde a gente fez na prática ali, corrida com tora, corrida com perna de pau, estilingue, arco e flecha, arremesso de lança, cabo de guerra, peteca, então foi muito legal. Foi umas 4 dias de gincana, mas muito, muito bacana. Deu para aproveitar muita coisa. Todos os materiais foram eles que produziram? Sim, todos. O estilingue, a peteca, a perna de pau, tudo eles que trouxeram. A Olha lança. Aí, gente, a cultura maker aí, ó, dentro da... A gente dava um embasamento, assim, de como que funcionava, né, a lança, o escudo, as medidas, mais ou menos ali, e eles traziam tudo contando como nota já para a gincana. Então, foi, assim, muito produtivo, sabe? Todos os alunos tiveram muita chance de mostrar os talentos deles, né? Então, eles se repartiram as atividades, teve gente que liderou as equipes, então teve espaço para todo mundo ali, foi bem bacana. Quem tinha mais facilidade com a dança, ficou com a dança. Então, assim, foram dias bem trabalhados, mas bem interessantes. Hoje eu fiz uma autoavaliação com eles, né? Em vez de só deixar, assim, dar nota pela participação, eu peguei e fiz uma autoavaliação. Como que foi a participação deles na gincana? O que ele contribuiu para que a equipe vencesse ou não, qual que foi o papel dele, né? Se ele foi líder, protagonista, ou se ele ficou só vendo a coisa acontecer, quais provas que ele participou, e qual nota que ele merecia, se ele foi com o vestuário apropriado, se ele foi todos os dias, se ele contribuiu bastante, qual a nota que ele achava que merecia. A maioria dos alunos colocou uma nota bem menor do que eu tinha colocado, sabe? Eles foram bem injustos com eles mesmos. Porque daí eu falei que ele deu espaço assim para todo mundo trabalhar várias habilidades, né? Se fosse assim numa empresa, por exemplo, qual teria sido o papel dele? Aquele que liderou ia ganhar uma promoção, aquele que não fez nada ia ser o primeiro a ser mandado embora, ou aquele que só fez o que mandaram? Daí a gente fez várias reflexões assim, então foi uma autoavaliação muito bacana. Eu fiquei bem surpresa assim. Na verdade, as minhas avaliações de educação física ultimamente está sendo tudo assim, a autoavaliação, para eles se conscientizarem, refletirem mesmo o que eles aprenderam naquele trimestre, o que ficou de significativo, né? Porque eu cansei de fazer prova onde eles nem liam direito, não estudavam direito e respondiam umas coisas bem nada a ver, sabe? Daí agora eu tenho feito assim e está dando bem mais resultado. Nossa, muito legal. Ótimo. Então foi muito jóia, assim, bem bacana.
E daí eu procuro sempre fazer, né, cultura maker, assim, jogos de tabuleiro, a gente sempre confecciona até para eles terem em casa e brincar, eles dão mais valor, daí, né, a peteca eles constroem também. Uma época eu fiz aqueles jogos tradicionais, né, eles tiveram que confeccionar a peteca, o bilboquê, mais alguns ali. Então é bem gostoso quando eles Ô, confeccionam o próprio brinquedo. Andressa, você já trabalhou ping-pong também na confecção? Não, esse Muito não. legal, eu fiz com eles, muito legal. Qualquer coisa, né, que a gente propõe para eles, eles fazem e eles exploram o brinquedo daí, porque Sim, é eles sim, que fizeram. É verdade. igual eu com o meu skate aqui, eu tô admirada com ele, porque ficou tão bonitinho, eu fico observando aqui, então imagina a criança, né, tanto que eles não ficam felizes Ó, a também. Cristiane já vai mostrar o dela lá, ó. Já abriu a tela lá, ó. Ela já vai. É um se metidando mais do que o outro aqui, ó. Mas é que nós se orgulhamos de ter conseguido, porque quando eu vi ali a atividade, aí nunca que eu vou conseguir fazer esse skate, olha aí, fiquei surpresa. Então, com o aluno é a mesma coisa, eles ficam felizes quando eles conseguem fazer algo, né? Então, eu procuro sempre estar trabalhando com isso. Então, você gostou dessa forma da autoavaliação, Andresa? Hoje nós vamos ter mais uma dica sobre avaliação. Então, como você avaliar, né, dentro dessa cultura maker? Porque geralmente o que a gente fica apegado com o quê? Ah, se ele conseguir fazer o skate, eu vou dar nota. Mas e o processo? E o que ele aprendeu? Né? Então, a pergunta aqui é: o que é possível avaliar, o produto final ou o processo que esse aluno teve? O processo de crescimento, as etapas desse processo. Porque como eu sempre falo, gente, os alunos hoje em dia, eles querem tudo muito pronto, muito acabado. Eles não conseguem pensar no processo de nada, né? E muito é da gente isso também, da gente colocar na cabeça deles. Ah, hoje vocês vão fazer uma prova. É uma prova, ele fez, acabou. Não teve um processo, ele não consegue entender isso, sabe? Inclusive, professor, só te cortando um pouco, a hora que eu falei assim, o que vocês aprenderam sobre a cultura africana e indígena, né? Eles, nada. Eu falei, mas como nada? Olha, vocês fizeram tanta coisa, será que não deu para aprender nada? E fui falando um monte de coisa, eles, é verdade, deu para aprender. Então, se a gente não parar esse momento e fazer eles refletirem sobre a aprendizagem, acaba ficando aquilo por aquilo mesmo e eles nem vão lembrar o que eles Refletir estavam sobre o fazendo. processo. Exatamente isso. É isso que a gente vai trabalhar com essa avaliação aqui, hoje, tá? Então, deixa eu adiantar um pouquinho aqui. Então, qual que é a estratégia de gestão da aula e também da avaliação? Então, uma forma de organizar essa aula dentro dessa metodologia da Cultura Maker é a gente usar essa estratégia aqui, ó, de nome as etapas. Essa estratégia é mais uma que foi tirada do livro A Aula Nota 10, lá do Doug Lemov, que já tem algumas reuniões que eu estou comentando sobre esse autor, sobre esse livro, que está muito falado e está sendo muito trabalhado. Todas aquelas técnicas que estão descritas nesse livro. Toma água, De vez em professor. quando dá. Eu não trouxe água aqui. Desculpa, gente. Já volto. Eu tô ruim da garganta e ainda meio que me engasguei aqui. Mas olha, eu trago mais uma vez o resumo para vocês aqui, ó, nesse slide que eu tô passando. Então, essa técnica então está descrita lá no livro Aula Nota 10, que é do Doug Lemov, e aqui nós temos um resumo dessa técnica ali, desse livro. Então deem uma olhada quando vocês puderem. No slide, eu não lembro se do planejamento 3 ou nesse do planejamento 2, ou na primeira aula desse planejamento 3, numa das partes do Saiba Mais, tem um livro completo. Tem o link do livro completo para vocês olharem esse livro aí. Então,
Nessa estratégia, a aula então pode ser dividida em tarefas ou etapas, né? Para que o estudante aprofunde o conhecimento e se aproprie das habilidades e conhecimentos mais complexos ali que você está querendo que ele trabalhe e que seja desenvolvido, né? Então essa estratégia de nome as etapas, ela organiza as atividades que vão ser realizadas pelos estudantes, garantindo que eles compreendam tudo o que eles deverão fazer ao longo de todo esse processo. Então, vai dar-lhes responsabilidade, compreensão e vai assegurar que eles se empenhem dentro desse processo de ensino-aprendizagem. Então, nós vamos ver aqui, né, quais que são as etapas, então, da cultura maker, dentro dessa estratégia do denome as etapas. Então, nós vamos ter a introdução. Nesse primeiro contato, os estudantes podem ter reações diferentes. Então, ansiedade, animação, curiosidade. Essa é uma etapa muito importante, porque é uma etapa que eu vou introduzir, que eu vou motivar, que eu vou engajar esse meu estudante para aquilo que eu estou propondo para fazer. Se eu não tiver sucesso nesse engajamento, nessa introdução, eu não vou chamar a atenção do aluno para participar. A segunda é a que eles vão experimentar, a experimentação. Então, os estudantes passam a ter uma maior autonomia, uma maior interação, e eles podem debater as suas ideias, né? Nessa parte da experimentação. Na 3, vamos para a prototipagem. Nessa fase, aparece o gerenciamento de materiais e o tempo, sempre com orientação dos professores. Então, essa etapa que eles vão colocar a mão na massa, né? Vão fazer o protótipo, a prototipagem ali. Então, sempre orientado pelo professor. Então, para gerenciar os materiais, gerenciar o tempo. E por último, gente, o feedback. Os estudantes, eles têm que refletir e compartilhar entre si o que eles fizeram durante o processo. Se eu não tiver esse feedback, eles não vão pensar sobre isso. Eles vão, igual a Andressa falou, eles vão fazer e fizeram e pronto. Eles não vão ter uma reflexão sobre esse processo, tá? Então, o professor tem que evidenciar, dentro dessa proposta aí de nome às etapas, dessa avaliação, a importância do feedback para que se tenha um melhor aproveitamento desse conteúdo, uma melhor aprendizagem por parte do aluno. Tranquilo, gente? Então, lembrando as etapas ali, né? E também, então a gente fica pensando, né? Que habilidades, então, que a gente pode desenvolver dentro das aulas de educação física com a cultura maker? O que a gente pode desenvolver? Então, na etapa 1, que é a etapa da introdução, a gente consegue desenvolver a resolução de problemas, fazer com que eles tenham abertura às novas ideias, ou seja, você também vai colher novas ideias, vai dar voz para eles, né? Vai estimular o pensamento em grupo, para que por meio desse pensamento grupal, esse próprio grupo consiga propor outras novas ideias. Na etapa 2, né, nós temos ali o pensamento ágil, pensamento crítico, a reflexão, a pesquisa, a comunicação. Essa etapa 2 é a etapa que eles vão ter a experimentação, né, desse conteúdo, disso que você propôs. Então, vai desenvolver o pensamento ágil. Quando você dá, por exemplo, um desafio para eles lá, e você coloca um tempo, eles desenvolvem isso. E não só o pensamento ágil, mas também o pensamento crítico. Eles começam a refletir um pouquinho mais, né? Na 3, que é a parte da prototipagem, tem que ter ali, ó, o primeiro, perseverança, né, Andressa? Eu achei que eu não ia conseguir fazer. Talvez se ela começasse a fazer o skate ali, né, Andressa? E não conseguisse já de cara, de começo, se ela não tiver essa perseverança, né, no objetivo que é o protótipo, ela não ia conseguir. Então,
Essa técnica, ela desenvolve essa perseverança, a confiança que o aluno vai ter que ter ali para ele desenvolver a atividade e a visão do trabalho como um processo, né? Eu não estou conseguindo aqui, mas eu já passei por essa etapa, eu já tive mais dificuldade agora. Então, ele vai ter uma visão geral de todo esse processo. Na 4, que é o feedback, nós temos a comunicação, porque tanto o aluno como você vai dar o feedback para o aluno sobre a atividade dele. Ele vai compartilhar esse feedback com os outros alunos. Ele vai gerar uma comunicação. Gente, na comunicação a gente aprende. Um aluno vai falar, gente, eu tive dificuldade em fazer as rodinhas, furei muito grande ali, furei muito grande. Outro aluno vai falar, viu, eu também tive a mesma... Gente, eles podem conversar, mas o que você fez daí? Ah, eu fiz assim. Nossa, é mais fácil do que eu fiz, Andresa. Cristiane, como que eu não tive essa ideia tua? Eu tô tendo a comunicação através de um feedback, de uma atividade, que todo mundo achou que ia fazer a mesma coisa, né? Que ia ser, era as mesmas tampinhas de garrafa, era os mesmos material para todo mundo, mas cada um tem a sua criatividade e a forma de fazer. Mas como que nós vamos estimular isso? Fazendo eles pensar no processo e dando um feedback do que eles fizeram, né? Alguém quer comentar alguma coisa? Andressa? Então, nesse feedback da gincana ali, onde eles falaram que não tinham aprendido nada, não sei o quê, depois quando o colega começava a falar, eles, é verdade, eu fiz isso também. Ah, isso também vai, professora? Então, eu aprendi isso também. Eu não sabia perna de pau, aprendi. Então, eles foram escutando tudo que os outros iam compartilhando e iam acrescentando que eles também tinham vivenciado, experimentado. Então, foi muito bacana. E aí, das rodinhas do skate, no primeiro que eu fiz, furei demais, passou o palito e a rodinha não parava, ficou torta, as rodinhas ficou um absurdo. Daí depois falei, não, mas os dos colegas ficaram bonitinhos também, tem que me superar, né? Daí caprichei, daí agora ficou top. Então, é legal esse feedback dos outros, como que aconteceu, como que não aconteceu, para você ir melhorando o teu. Acho bem importante. Isso. Então isso daí vai gerando um conhecimento aprofundado, né? Porque eu vou ter experiência com o erro de outros ou com os acertos de outros. Então, o feedback, a reflexão e o pensamento crítico, né? Então, qual a importância dessas habilidades que eu comentei com vocês aqui nas aulas de educação física? Muito importantes. Todas, né? Todas são muito importantes, ainda mais, né, no momento que a gente vive hoje em dia. Esse aqui é um texto adaptado, né? Tiramos aqui as 4 fases do movimento Maker, mas lá no Saiba Mais vai ter mais um link lá para vocês se aprofundarem. E aqui nós vamos falar então como avaliar. Lembra da pergunta? Pelo processo ou pelo produto final? Como que a gente vai avaliar? Então a avaliação dentro desse contexto da cultura Maker, ela deve considerar o desenvolvimento das habilidades, então, de criatividade, da resolução de problemas, o que foi combinado de ideias, o desenvolvimento do protótipo, a comunicação entre os grupos, né? E como nós já abordamos, a avaliação pode ser um feedback que considere todas essas etapas e a apresentação final do produto criado, né? Então, ele vai dar um feedback sobre o que ele criou. Ele não vai chegar lá e vai mostrar apenas o skate lindo e bonito que ele fez. Mas ele vai dar um feedback do processo, do que ele passou para que ele chegasse naquele produto final. Vocês entenderam o que é diferente? Pode falar, Andressa. Desculpa te incomodar, é que daí hoje, né, nesse compartilhar desse que você falou ali, a comunicação, é muito importante, porque quando chegava a hora de alguns que são muito tímidos falar, eles começavam a falar essas atropeladas, desculpa, professor, calma, professor. Eu falei, não, mas eu tô calma. Daí os outros, é que ele tá nervoso, professor, por isso que ele tá se atropelando. Eu falei, sim, mas isso é importante, eles não tinham esse costume de estar falando deles, de estar compartilhando, sabe, com os colegas.
Então, dá para trabalhar tanta coisa só numa autoavaliação, né? Daí foi 3 ou 4 que se atropelou. Desculpa, professor. Eu falei, calma. Eu falei, não, mas eu tô calma. Não, é que eu tô muito nervosa. Eu falei, não, respire fundo, vai lá que você consegue. Daí os outros Mas colegas eles imagina se a falavam, gente conseguisse calma, calma. desenvolver nesses alunos, né? Com que eles chegassem e falassem assim, nossa, eles iam aprender muito mais, gente. Muito mais tipo de avaliação. É igual a Andresa falou. Ah, antes eu dava prova, mas, gente, eu não tenho me vergonha de falar isso, porque hoje eu, graças a Deus, eu cresci. Eu cheguei a dar trabalho para aluno de medida de quadra. Olha o quanto a gente cresceu, né? Desenha quadras, medidas, como que é o rodízio. Jesus amado. A quadra polivalente, todas as quadras. Cada quadra numa cor. E hoje a gente aqui, né, falando em como a autoavaliação, gente, nós crescemos muito, né? Nós crescemos muito. E ali então, para uma apresentação final, o que é importante vocês considerar? Então não é só chegar lá, viu? Explique como que foi. Não é bem assim, a gente tem que ter todo esse cuidado. Então, explique o que eles devem apresentar, né? Desde a pesquisa inicial até o produto final. Então não é só apresentar o skate. Ah, meu skate tá aqui. Minha rodinha é vermelha. Todo mundo tá vendo ali o skate, né? Mas então é você que tem que explicar o que o aluno deve apresentar. Estabeleça o tempo que eles têm para apresentar e a forma que você quer que eles apresentem isso, né? É de forma oral, eles podem usar o Educatron, eles podem usar slide, eles podem fazer uma apresentação, cartaz, mas você tem que definir isso, tá? Esclareça os objetivos dessa apresentação. Por que você quer que o aluno apresente? Tem que ficar claro para ele, gente. Ele não pode pensar assim, ah, o professor quer que eu apresente só porque o meu ficou bonito. Porque geralmente eles pensam isso, sabia? Ah, quer que eu apresente só porque o meu ficou bonito. Dê exemplo para os outros aprender também. Então, você tem que colocar, esclarecer os objetivos. Por que você está falando para ele apresentar aquilo? 4. Forneça os materiais e recursos para a apresentação do trabalho, né? Então, você quer que o trabalho ele seja apresentado, sei lá, de tal forma, você tem que fornecer os materiais e o recurso para que essa apresentação aconteça. Pergunte se compreenderam e, se possível, os deixe testar a apresentação antes. Tá? Então, professor, fiz minha apresentação. Posso apresentar aqui um pouquinho antes? Por mais, né, que eu acho que se eles apresentar antes e depois fica diferente as duas, né? É difícil esse negócio de apresentação. Meu Deus do céu. A gente pensa uma coisa, chega na hora, às vezes a gente apresenta outra. Isso aí, eu vou dividir vocês em 2 grupos, tá? 3, mas olha o que eu quero hoje. Presta atenção aqui comigo, ó. Bem simples. Hoje, por conta do tempo, vocês não vão abrir plano de ação, vocês não vão escrever nada no plano de ação. Eu vou dividir, quando eu dividir, vocês vão entrar na Meet, vocês vão ter aí 10 a 15 minutos, vocês vão pensar em quantas aulas? 1, 2, 3 aulas para trabalhar dentro do tema práticas corporais de aventura. Como que vocês trabalhariam uma aula com a cultura maker? Então, quantas aulas, qual que é o conteúdo, como que a aula se desenvolveria e qual seria a tua forma de avaliar essa turma que você está implementando aquele plano de ação. Bem tranquilo, gente? Não precisa escrever nada. Então, vamos fazer assim por ordem alfabética aqui hoje, ó. Vai ficar Andresa, Cláudia e Cristiane num, Michael, Thiago e Vilma em outro. Tranquilo? Então, ó, Andresa, Cláudia e Cristiane vão entrar nesse primeiro link aqui, que eu já estou deixando aqui para vocês, ó. Deixa eu copiar o link aqui. Tá aqui no chat da Meet para o grupo 1, ó. Podem entrar lá, inclusive podem ficar, né, à vontade e sair dessa Meet, ou podem ficar nas duas, fiquem à vontade. Aí eu tenho aqui, né, já vou gerar aqui o link da Meet 2,
que são os outros três daí para Meet 2, tá? Já tá aqui no chat da Meet também. Esse daqui é para os outros três, que é o Michael, Thiago e Vilma. Tranquilo, gente? Eu já entro lá conversar com vocês.
Lembra da última técnica que nós trabalhamos, Mike? Lembra a última técnica que nós trabalhamos também desse livro do Doug Lemov? Lembra ou não? A do push mais? Sempre dá desafios cada vez? Você pode trabalhar até essa técnica dentro dessa tua aula aí, né? Você gosta de jogar basquete, Michael? Adoro, eu adoro basquete. Vou jogar a final do campeonato municipal agora aqui. Daqui a pouco, é 8 e pouquinho o jogo. Saindo daqui eu já vou pro final ali do basquete. Já joguei muito, quando eu era mais novo eu alcançava o aro e tudo. Agora, hoje em dia aí os 4.2 atrapalham muito a coluna, o ciático. Eu tenho 1,86. Ô, louco! Eu tenho 1,86. Você tem sexto ano, Michael? Você tem sexto ano? Porque é uma festa, né? E passam por baixo da tua perna e professor, olha, que massa. Eu tenho um padrão na prefeitura de manhã aqui também. Só que eu trabalho é educação infantil, mas não segue um planejamento assim didático, né? Eu trabalho no CCC, é um Centro de Convivência da Criança. A criança fica até ela completar 12 anos. Daí ela vai para um CCAJ que tem aqui, que é Centro de Convivência do Adolescente e da Juventude. Então, o que, que a gente recebe lá? Crianças com alguma vulnerabilidade ou que sofreram algum tipo de abuso, abuso sexual ou violência, né? Violência doméstica, alunos em situação de risco, de casalar. Então mas amo de paixão também. Daí eu tenho estado só à tarde. Eu tenho todas as manhãs na prefeitura e à tarde eu tenho três sextos e três sétimos. Não tenho nenhum ensino médio e sou formador do ensino médio, por ironia do destino. Mas também gosto muito de trabalhar com as crianças. Meu Deus do céu.
Gente, fecharam aí? Fecharam o conteúdo, a avaliação? Tranquilo? Quantas aulas? Tranquilo? Então, aham. Mas feche então a ideia aí de quantas aulas e daí já voltem para a Meet principal. Eu já vou chamar os outros lá para a gente voltar lá, tá? Daí um comenta lá comigo daí. Fecharam, pessoal? Fecharam? Meu Deus! Andressa, mas ninguém acertou em si mesmo. Pelo menos isso, ninguém acertou em si. Vamos voltar para a Meet principal, tá? Acho que o pessoal tá voltando, né? Dei muita risada aí já. Nessas Meets. Falta o Thiago. O Thiago e quem? O Thiago e... A professora Cláudia já voltou. Thiago também. Já estamos todos aí, né? Tranquilo, obrigado pela participação de vocês. Grupo 1, bem rapidinho, a ideia, quantas aulas, avaliação. Vamos lá? Então, a nossa. Posso falar, Cláudia e Cristiane? A nossa turma ali falou sobre a corrida de orientação, né? Que eu já fiz na minha escola e a professora Cláudia também fez. Eu acabei fazendo só em 2 aulas, mas não deu tempo dos alunos participarem lá da mão na massa e confeccionar, né, o mapa. A professora Cláudia já fez um pouco, já foi além com 5 aulas e ela fez as mesmas etapas que eu, só que no último ela colocou que eles montassem os mapas, né, que os alunos montassem, e que uma equipe faria o mapa da outra equipe. Daí foi 5 aulas, foi bem bacana também. Eu acredito que vai... e confeccionar os prismas também. Eu acredito que é mais ou menos essas 5 aulas que precisam para você colocar a mão na massa mesmo e fazer com que eles confeccionem, porque antes você tem que contar como que funciona a corrida, né, quais os materiais que usam, daí depois eles vivenciar também uma vez, para ver como que é, para daí eles montar um mapa para outra equipe, né? Penso que é umas 5 aulas mesmo que precisa. Foi isso que a gente conversou. Como vocês iriam avaliar? Boa pergunta. Isso a gente não conversou, mas eu acredito que eu faria um feedback, como eu fiz ali com os meus, né?
como que foi a participação deles. Até um falou assim, nossa, professora, foi a melhor atividade que eu fiz durante o ano. Foi muito legal. A gente correu um monte e ainda teve que usar a cabeça. Falei, ó, viu só? Então, acho que eu faria isso, um feedback É o com que eles eles também. aprendem, né? O que eles gostam, o que eles mesmos fazem, eles aprendem. Porque eu não conheço nenhum aluno daqueles que eu massacrei dando medida de quadra que chegou e falou, professor, quero te agradecer por você ter feito aquela atividade aquela vez que agora eu sei a medida de uma quadra. Então, é Sabe isso que eles nada, trazem, esquece né? na primeira Eles não, oportunidade, né? não sabem, porque não é relevante, não é importante, né? Ah, mas agora o que eles fazem, eles gostam, eles participam, aí eles nunca mais esquecem, André, você pode ter certeza. Quando você encontrar e quando estiver velhinha de bengala, encontrar os alunos desde daí, você vai ver como que eles vão lembrar ainda dessa atividade que eles fizeram. Isso que fica marcado para eles. Grupo 2, bem rapidinho. Opa, boa noite, todo mundo ouvindo aí? Ok. Então, assim, nós falamos sobre escalada. Assim, bem rapidinho, o que a gente pensou, como a gente comentou a respeito das nossas escolas terem algo em comum, que seria muitos muros, né? E essa questão de repente, estar organizando com os alunos, fazer como se fosse pequenos pedaços de madeiras fixados, blocos de madeiras fixados no muro, e para eles usarem apoio para os pés e eles utilizarem a parte de cima do muro para fixarem as mãos. Dá para utilizar uma escada também de apoio para subir e não se tornaria algo de risco, né? Então a gente pensou de repente em umas 2 aulas para estar produzindo uma parte teórica e fazendo o, o material, né? Conseguindo confeccionar o material e implementar ele da forma que seria mais segura para eles. E uma aula prática, eu acho que uma aula prática para cada turma, eu acho que já seria o suficiente, até pelo fato de não terem contato com essa, eu acho que com essa prática, eles sofreriam um pouco na questão das pernas, né? Quem não tem muita força para fazer segurar o peso do corpo, acho que acabaria sofrendo um pouquinho. E a questão da avaliação, a gente pensou, como a professora tinha falado antes, a Andresa tinha falado, a respeito dessa autoavaliação. Eu acho muito interessante, não utilizei ainda, eu ainda não utilizei essa forma, mas achei bem legal. E eu acho que fica algo mais justo, né? Dificilmente algum aluno, eu acho que vai colocar, eu mereço 100. Só se for meio, eu acho bem interessante. Então foi mais ou menos isso que a gente pensou e discutiu. Ok, obrigado, professores. Então vocês já, né, podem já fazer a implementação de vocês com aí essa técnica, com a metodologia da cultura maker. Lembre então, né, o relato de implementação tem que ter todos aqueles itens ali, né, dados de identificação, objetivo, descrição da metodologia, evidências, depoimentos, resultados alcançados. As orientações vocês encontram aí, mas tem também, né, lá dentro do mural do CLES, né, na aba atividades ali, vocês têm vocês têm esse modelo para vocês estarem fazendo. Alguém ainda não sabe entrar no modelo de relato de implementação? Tá tudo tranquilo, né? E aí, não se esqueçam, gente. Quando nós estiver na semana que vem, já vai ser dia 1º. Vocês vão ter para postar as 2 atividades mais a sexta-feira da semana que vem só. Tá? Então, acelerem o passo. Aí a apresentação pode ser dia 8 ou dia 15, mas a entrega no CLES tem que ser até dia 2, tá? Para a questão da certificação de vocês, tem que fazer essa entrega lá no dia 2. Indo adiante aqui, eu vou, né? O que a gente viu para concluir? Vimos um pouco da cultura maker, a estratégia da gestão ali de nome as etapas. Nós vimos, né, também dentro dessa estratégia ali de avaliação, a apresentação final, todas as etapas para você
colocar isso para o aluno, para que fique claro para ele, né? Para que ele faça essa apresentação final, ele dê esse feedback e receba um feedback também dessas atividades. Daí eu tenho aqui o formulário vou copiar aqui, né? O formulário de avaliação da nossa reunião de hoje. Aqui, ó, no chat da Meet. Vou deixar lá no grupo também. Quinta-noite. Link do formulário. E avaliação da reunião. Então, deixei no WhatsApp para vocês lá já e deixei aqui no chat da Meet. Preciso que vocês respondam, né? Só assim a gente consegue melhorar cada vez mais e deixar cada vez mais a cara de vocês mesmo, né? Essas reuniões. Então, para saber mais sobre as fases da cultura maker que nós vimos ali, tem aqui 4 passos para se tornar um professor maker. Tem muitas dicas, muitas estratégias ali dentro daquele link que está posto ali para vocês aqui no Saiba Mais. Também para se inspirar, algumas sugestões, né, de escolas disruptivas. Então, Movimento Maker é um guia completo para você implementar aí dentro da sua escola essa cultura maker. Também tem várias dicas, muita coisa ali para vocês, tá? É isso aí, gente. No mais, eu quero agradecer imensamente a participação de vocês. Obrigado por participarem tão ativamente e hoje todos com as câmeras bem abertas. Obrigado pela apresentação. Michael Andresa apresenta semana que vem. E nós voltamos então dia 1º com o planejamento 4, se liga, nessa mesmo estilo de reunião que vocês vão ter que se subdividir para fazer um plano de ação voltado ao se liga. Mas, gente, a reunião está ótima, está excelente. Vocês vão ter uma sugestão para vocês trabalharem. A gente sabe que o se liga, né, não é só para quem está de recuperação, é muito mais do que isso, né? É recuperação, é um reforço, é um aprofundamento para quem já não precisa mais de nota. Então vai ter uma sugestão bem bacana para vocês trabalharem com essa proposta do Se Liga na semana que vem. Tranquilo? Deus abençoe, ótimo final de semana e até quinta-feira que vem. Uma boa noite para todos. Valeu, professor. Até a semana que vem.